Muito bom dia, senhoras e senhores, amigas e amigos de trabalho. Aqui é o Inspetor Jaime Valnei, hoje dia 28 de agosto de 2024. Bom, gente, vamos trazer aqui a verdade sobre a imposição do GM Victor, vice-presidente de Rio, imposição que ele fez para fazer parte do nosso gabinete, caso a gente seja eleito pela nossa categoria, seus familiares e nossos amigos do do meu convívio social e seus familiares também, caso a gente seja eleito para a Câmara de Vereadores. Então ele fez a imposição de ser o meu chefe de gabinete, né? Então, essa verdade, quem vai dizer realmente é a categoria, porque vai ouvir a versão dele, que ele já está colocando aí nas redes sociais, e aqui, tá? A nossa informação aqui, trazendo a verdade, mas quem vai entender é a categoria, que a categoria não é boba, tá? A categoria não é burra, nunca foi, e vai saber realmente, né, distinguir quem está falando a verdade, tá? Então, vamos lá atrás primeiro. Há cerca de um ano e meio atrás, lá no BG, o Vitor ainda dirigia para o coordenador da CVS, então já estava na geladeira, né? Perseguido pelo sistema. Se encontramos ali no BG e o Vitor falou: Valnei, precisamos conversar para, se você resolver vir pré-candidato, eu também resolver, a gente compor para ver quem vai compor com o outro para chegar à questão de uma só candidatura entre nós dois e um ali braço direito do outro. Falei, ok. Aí, uma semana depois, mais ou menos, eu fui aqui em Santa Cruz, na Novox Autopeças, para trocar algumas lâmpadas do meu carro, né? Lâmpada de ré, de seta, de farol que tinham queimado. Aí liguei para ele. Falei, Vitor, estou aqui na Novox, aqui em Santa Cruz. Tá em casa? Tô aqui em Sepetiba, então posso dar um pulo aí para ter aquela conversa que você falou? Poxa, Valnei, o que eu tenho para te falar é que tivemos aí algumas conversas durante a semana, algumas composições. Então, a partir de agora, a minha candidatura é irrevogável. Assim, mandou na minha lata. Legal, um direito dele, né? Dali, eu resolvi vir pré-candidato. Aí depois teve conversas. Ele tentando me convencer a abrir mão, e se eu abrisse mão, eu seria o chefe de gabinete, do gabinete dele. E eu tentando convencer ele de abrir mão para mim, que ele seria o meu chefe de gabinete. Mas ele mantendo que a dele era irrevogável. Aí eu falava para ele, pô, ô Vitor, mas não é justo. Eu tô nessa luta há muito mais tempo do que você. Inclusive eu liderei, idealizei e liderei o maior movimento que teve, a vitória mais real que a categoria teve, se não a única, que foi transformar em estatutário, virar guarda de direito, né? Deixar de ser guarda de fato. Mesmo assim, ele foi mantendo que era irrevogável, tá? Criaram grupos para ter plebiscitos. Eu fui o apoiador ferrenho do plebiscito, gravei 2 vídeos aqui para o meu canal, podem conferir aqui para o meu canal no YouTube, Inspetor Jaime Valnei, tá? Apoiando o plebiscito, dizendo que eu abriria mão se a categoria não me escolhesse, sem querer nada, só visando a categoria, tá? Porque se eu abrir mão, o cara ganhou da categoria, ele não é obrigado a me levar para chefe de gabinete. Então eu tenho que pensar na categoria. Ou para assessor nenhum, que quem ganhasse era obrigado a me levar. Assim como eu não era obrigado a levar ninguém se eu ganhasse a escolha da categoria. Mas mesmo assim, o Vitor não aceitou, continuou dizendo que a candidatura dele era irrevogável, tá? E outros candidatos também não quiseram. Ok, tá? Aí o que aconteceu? Quando a questão é que ele foi limado do MDB. Mais ou menos lá pro dia 10 ou dia 11, não lembro agora, deste mês de agosto, ele me ligou. Como é que eu ia saber disso? Eu não estou no MDB, como é que eu ia saber? Ele me ligou dizendo que estava tomando uma rasteira lá no MDB, que tiraram a legenda dele.
mas que ainda falaram para ele que até o dia 15 poderia ser alguém reprovado pelo TRE e ele voltaria. Então, para eu não falar para ninguém, tá? Que no dia 15 ele iria me confirmar. Ele não esperou até o dia 15. Quando foi, eu acho que dia 13, ele me ligou novamente. Como é que eu ia saber disso? Ele me ligou novamente, dizendo que realmente não tinha mais o que esperar, tá? O partido realmente deu a rasteira nele, que colocou até um outro lá, candidato no lugar dele, usando o mesmo número que ele escolheu, né? Ok. E aí perguntou se a gente poderia compor. Eu falei, pô, podemos sim. Só vou te adiantar uma coisa. Não me peça chefia de gabinete, isso pelo telefone. Não me peça chefia de gabinete, porque chegamos até aqui há poucos dias de começar a campanha oficial. Aí como é que eu vou dizer agora para a equipe que o que foi escolhido não vai ser mais do chefe de gabinete? Porque só pode ter cinco diretamente, 5 servidores no gabinete, tá? Aí eu falei para ele, então isso não me peça, não, tudo bem, vamos compor assim mesmo. Aí, né, acho que foi 2 dias depois, eu fui abrir a conta do candidato lá no Santander, tá? E aí eu liguei para ele perguntou se eu queria almoçar, que ele ia fazer um almoço para mim, ou se eu escolheria um café, se eu fosse à tarde, ou tomar uma cervejinha. Que, ou seja, ele falou que faria isso para mim pela consideração, por isso que eu fui na casa dele. Falei, não, eu escolho o café, dia de semana não quero beber, eu escolho o café. Aí saí do Santander, peguei o Uber e fui lá. Por isso que eu fui lá, pela consideração que ele ainda falou que iria fazer o almoço, o café ou a gente tomar uma cervejinha. Fui na casa dele, não que eu pedi para ir na casa dele, tá? A verdade ela sempre vai aparecer. Porque tem a justiça acima de tudo. Não sou religioso, mas sou homem de fé, sei que tem a justiça divina, tá? E aí chegou lá, ele impôs, falou que eu não aceitaria nada menos que chefe de gabinete. E aí eu falei para ele, aí ele falou que na política vale quem tem mais votos para oferecer. Eu falei, tudo bem, mas eu não sou político, eu sou idealista, eu quero estar político pela minha categoria, mas sempre serei idealista. Então vou usar dos meus princípios, vou levar para a deliberação do grupo. E o grupo entendeu que era injustiça, porque ele só veio querer compor porque tomou a rasteira, foi limado lá no MDB, entendeu? Que antes era irrevogável, né? A soberba era irrevogável a categoria dele, a candidatura dele, perdão, né? A soberba era irrevogável a candidatura. E aí, pô, como é que agora vai fazer exigência? Então não foi aceito, tá? Não foi aceito, tá bom? E agora ele tá vindo aí com essas coisas todas aí, fantasiando isso tudo aí. E sempre eu era amigo dele, sempre falava que eu era amigo dele, sempre me elogiava. Aí agora, do nada agora eu tô sendo demonizado por ele. Quem era amigo, sempre elogiado, do nada agora tá sendo demonizado, né? Sou isso, sou aquilo, tudo que ele tá falando aí, tá? E na verdade, o que ele fez? Falou que ia ficar neutro, não ficou neutro, tá? Diante da negativa do meu grupo, falou que ia ficar neutro, não ficou neutro. Depois apareceu aí com um vídeo com o GM Paiva, que ninguém conhece, que está declarado aí, inclusive por integrantes do grupo dele também, pelo próprio GM Paiva, que não conhece a guarda, nunca se interessou diretamente pela guarda, só em eventos lá fora, e que ele é que vai ficar no gabinete para tocar a parte da guarda. Pô, se realmente fosse possível, né? Porque o partido deles, o Agir, é base aliada, como eu já falei aí várias vezes, é base aliada do prefeito Eduardo Paes. Aí tem a fidelidade partidária, que o mandato é do partido, vão ficar algemados lá dentro da Câmara de Vereadores, né? E aí? Entendeu? Então ele escolheu o quê? Um corpo hospedeiro. Ele está se hospedando em um corpo que nem conhece a guarda, apesar de ser guarda, como declarado por eles mesmos. E aí? Então a categoria aí que tire as suas conclusões, tá? A verdade está aí, tá bom, gente? Não vou mais entrar nesses debates, só estou gravando aqui como resposta, não vou mais entrar nesses debates. Vamos continuar mostrando aqui o nosso trabalho e toda a verdade na questão da necessidade lá política de representação da categoria, ok? Tá? Então é isso aí. Que nunca por covarde não esqueça por não lutar. Força, honra e glória.